E aí, meu nome é João Vitor, tenho 14 anos e vim fazer imensas perguntas ao professor Augusto hoje no Centro da Roda. Olá, eu sou a professora Michele, tenho 21 anos, estou convidada pelo professor Augusto para participar do Centro da Roda. Olá, sou o professor Augusto, pré-candidato a deputado estadual. Estamos aqui no Centro da Roda para responder as perguntas deles. Bom, professor, a minha primeira pergunta é referente à educação. Na pandemia, muitas crianças e muitos alunos, em geral, ficaram fora dos espaços escolares, então o ensino remoto ele teve que ser adaptado. E pensando nesse retorno às aulas, muitas crianças têm diferentes níveis de desenvolvimento, o que pode ser feito para preencher essa perca no ensino? Professora Michele, satisfação, muito obrigado por sua pergunta. Primeira coisa, o ensino híbrido, que é aquele que mescla o remoto com o presencial, né, ele veio para ficar e, de acordo com a nossa vivência, novas tecnologias e tudo mais, isso realmente é o futuro. Então, tanto a escola como nós professores, como os alunos, vão precisar se adaptar a esse ensino híbrido. Ocorre que, no período de pandemia, houve muito prejuízo realmente no processo de ensino-aprendizagem, porque esse processo ele foi abruptamente cortado, né? E que as coisas precisavam continuar acontecendo na educação, fizemos, nós professores, o nosso máximo, foi um período de muito trabalho, muito desgaste para toda a categoria docente, atendendo alunos em demasiados horários, em muitos momentos, muitas atividades e tudo mais, mas todos nós aprendemos bastante com isso e vamos pegar o que de bom isso pode oferecer para nós. Em relação ao prejuízo da aprendizagem, vários municípios e o estado de São Paulo já está providenciando aulas de reforço presenciais, né? E isso é o mínimo que precisa ser feito. Também, para recuperar a aprendizagem, o estado de São Paulo e os municípios, muitos municípios, também estão fazendo o que se chama de priorização do conteúdo. Porque você tem lá o conteúdo, a Base Nacional Comum, define o conteúdo que é para que os alunos aprendam, né? Naquela Base Nacional Comum é separado por ano de ciclo, série no caso, né? O que é prioridade para que o aluno aprenda na sequência do seu estudo? Isso também já foi feito em nível estadual e, por exemplo, na nossa cidade de Araraquara, né? Então, essa priorização curricular já foi feita. Outra coisa que também vai precisar é uma discussão mais séria, mais compenetrada entre corpo docente e corpo discente, entre professores e alunos, junto com a direção em cada escola, sobre o que precisa mudar dentro das escolas para que esse aprendizado ocorra também. Porque a forma como a escola está organizada, com aulas a cada 50 minutos, com muitas vezes uma maior preocupação, né, com uma ordem em detrimento do aprendizado, porque uma coisa é você manter todos os alunos e todas as salas de aula organizadas, todo mundo bonitinho, mas será que estão aprendendo mesmo? Essa discussão precisa acontecer. Pode ser que você passe por uma sala de aula, aquela sala de aula está um pouco mais agitada. Isso significa que os alunos estão bagunçando? Não necessariamente. Pode ser uma aula, uma exposição dialogada, pode ser um momento onde eles estão fazendo troca de experiências, roda de conversa, estão fazendo comentários sobre um vídeo, um filme que assistiram. Pode ser feito, ali está tendo feito um debate, alguma coisa nesse sentido. Então, precisamos, todos nós, a escola precisa dialogar mais para que ela se adeque às novas
realidades que estão acontecendo, mas que não deixem tanto alunos perdidos como professores desanimados. Então, a pandemia, que ainda acontece e que nós desejamos que todos consigam passar por ela de uma maneira satisfatória, mas ela ensinou para a gente que, no mínimo, a gente precisa mudar os nossos conceitos, inclusive em relação à educação. Tá? Então, aquela escola, nós precisamos buscar o que tínhamos de bom na escola tradicional e fazermos uma releitura para o nosso ensino atual. Não é jogar, tá? Joga tudo para trás, esquece tudo como foi e vamos mudar tudo, começar do zero. Não, não é bem assim não. Nós precisamos voltar com aquele ensino aonde os alunos podiam saber que eles iam para a aula para aprender, onde eles tinham uma noção de tudo que ia ser aprendido no dia, na semana, no mês, organizados e tudo mais. Precisa ter disciplina, rotina, organização, método. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de rotina. Vocês vão dizer assim, poxa, como que pode? Educação infantil. Na educação infantil, que é diferente de creche, porque na educação infantil há preocupação com o desenvolvimento psicomotor e com as aprendizagens das crianças, dos pequeninhos, né? Essa educação infantil, ela tem rotinas, tá? Então a criança entra na escola, o pai já sabe o que vai acontecer e a criança vai pegando o jeito. Então tem a hora do aprendizado em sala estruturada, vamos supor. Depois tem a hora no tanque de areia. Depois tem a hora do banho. Depois tem a hora do almoço, a hora do soninho e por aí vai. Até chegar no final do dia. No ensino integral, por exemplo. Tá? Por que um modelo como esse não pode ser colocado numa perspectiva de educação em tempo integral? Nada impede. Não há legislação que impeça. É apenas uma organização, por exemplo, uma determinada escola que queira fazer, ela tem total independência para fazer isso. O projeto político-pedagógico dessa escola é que precisa nortear. Fala, vai ser como? Vai ser assim, assim, assim. Porque a legislação para isso já tem. Tá? Então, acho que para concluir, devo dizer que para que haja maior redução de perdas de aprendizagem em relação à pandemia, duas coisas são essenciais, tá? Num primeiro momento, oferecer aulas de reforço e recuperação das aprendizagens e a questão da priorização curricular, como já comentamos. E a segunda, efetivamente dar voz aos alunos e valorizar os professores para que todos em conjunto pensem na nova educação que a oportunidade desse período de pandemia nos proporcionou. Ele nos abre uma nova porta. Vamos por ela. Professor, continuando no tema da educação, eu queria que você respondesse para mim. Professor, se você mudaria alguma coisa na escola que tornaria ela melhor? Bom, João Vitor, obrigado por sua pergunta. Importantíssima pergunta. Quero separar em duas respostas, né? Então, assim, o que eu mudaria na escola ou nas escolas em que já lecionei, e nas futuras escolas que vou lecionar, do ponto de vista seu, né, do aluno, e do ponto de vista do professor, que são os principais no processo de ensino-aprendizagem, tá? Penso que dos pontos de vista do aluno, do seu ponto de vista, duas coisas são importantes. O que vocês pensam em relação à escola precisa ser valorizado. Então, não pode ser algo do tipo, vamos ouvir o que vocês querem, mas isso aqui não dá para fazer. Não. Acho que a primeira coisa que eu faria era, efetivamente, uma pesquisa para ouvi-los, tá? E colocar em prática aquilo que vocês entendem que pode ser melhor para a escola. Claro que não dá para você falar assim, eu preciso de um recreio de 1 hora. Pô, vai ficar 1 hora no recreio, velho? Não sei, mas beleza, é um pedido. Agora, o que está por detrás desse pedido? Um tempo maior
para quando a gente sair da sala de aula e formos ao refeitório na hora da merenda, comermos, almoçarmos, tomarmos nosso lanche, que também sobra um tempinho para trocar uma ideia, né? Você não tem que comer correndo, ou sei lá, sabe? Dá um tempo, dá uma respirada, para depois voltar e ó, cabeças à obra. Entende? Tô dando um exemplo, mas tem muitos outros exemplos, né? Colocar mais esportes, fazer vinculações. Nós temos projetos, por exemplo, para que se coloque mais parcerias com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Segurança Pública, o próprio PROERD é muito importante, tá? Existem outras formas da gente poder discutir isso, mas, assim, dar voz, isso é principal, dar voz e entender que é importante o que vocês dizem, tá? Protagonismo juvenil precisa ser efetivamente realizado nas escolas, tá? E aí, uma justificativa muito colocada para isso mas não dá para fazer de acordo com a lei, não dá para fazer de acordo com o regimento, ou não dá para fazer de acordo com a organização. Ora, então vamos mudar a lei, vamos mudar o regimento, vamos discutir a organização. Percebe? Por quê? Porque não é o caso de se deixar as palavras se perderem. Porque senão, por que vocês estão fazendo essas sugestões? Percebe? Então, assim, é para dar voz? É. É para dar sugestão? É. É para fazer valer? É também. Tá? Então, tem que dar essa... eu resumiria da seguinte maneira. É importante que nós da educação acreditemos em cada um de vocês. Nós, professores, acreditamos. Quantos de nós da educação acreditam? Eu acredito. Então, beleza. Acho que o professor fala demais, mas tem uma outra coisa que é importante também. Disciplina. Disciplina. Então, você chegou na escola, você sabe que você está ali para estudar. Então, beleza, vamos começar a trocar ideia, aquela coisa e tal. Vamos fazer uma fila para entrar? Vamos nos organizar, por exemplo, na segunda-feira, que é o dia que existe uma legislação para a gente cantar o hino do nosso país, hastear a bandeira, parar a pensar um pouquinho no futuro do nosso país, na atualidade. Vamos cantar o hino e vamos organizado direto para a sala de aula. Nossa, tão de boa. Ah, mas professor, a escola que eu estudo não dá para fazer a fila na entrada. Vamos fazer a fila na porta da sala. E ó, da hora. Tenho certeza que vocês vão lembrar. Faz uma fila de menino, uma de menina. Vamos ser cortês, deixa as meninas entrarem primeiro. Ô louco, velho, o bagulho é muito bom, é muito legal você chegar de modo organizado. Aí chega na sala, começa a trocar uma ideia, vai o professor, prepara a louça, faz chamada, aquela coisa. O dia segue de boa, de boa. Aí sai pro intervalo, sai de boa. Porque você sabe que você não precisa correr. Se foi atendido o seu pedido de estender um pouco o horário. Aí você vai de boa e tal. Na hora de voltar, faz a fila de novo, velho. Tranquilo. Ora, mas por que a fila? Porque tem que ter organização, tem que ter disciplina. Não é porque é fila, sabe? Porque tem muito lugar que fala assim, vamos fazer a fila. Para que fila? E tem outra também, tem que garantir a fila. Então o primeiro tem que ser o primeiro, o segundo tem que ser o segundo, o terceiro tem que ser o terceiro, não pode passar o outro na frente. Acho que você vai lembrar que de algumas vezes a gente fazia aquela parada, espera um pouquinho aí, tem que... O cara da fila ali, o primeiro, tem que ser o primeiro. Vai pro final. Então eu acho que uma resposta minha para vocês seria essa, desse ponto de vista. Do ponto de vista dos professores e dos professores, então você que está me assistindo aí, professor, professora, tá? Primeiro ponto, valorização da nossa carreira docente. Então verifique se você no seu município, se o seu sindicato, se a sua organização de classe, se a sua associação, se o seu governante está proporcionando a você uma carreira docente. Isso é obrigação, está no Plano Nacional de Educação. Então precisa ter uma carreira. Valorização do docente, tá?
A questão salarial é importante, mas se nós estivermos sendo valorizados no que pensamos, no que nos propusermos e planejamos para dar aula, por nossos alunos, por toda a equipe discente, por toda a equipe diretiva, que eu quero dizer, né? Por diretores, coordenadores, responsáveis. Ou, se de repente, não dá para fazer muito, mas também não sai falando que eu estou mal formado, não sai falando que eu não aprendi nada, não sai falando que a faculdade A ou B ou C não forma direito. Chega desse papo. Sou professor, você é professora. Nós somos formados. Nós temos conhecimento. Você é professor de português, matemática, eu sou professor de matemática, com muito orgulho. Não vem querer dizer que o conhecimento não pertence a mim. Eu sei dessa história. Eu conheço matemática. Eu sei que é um conhecimento historicamente construído. Beleza. Mas não vem querer dizer que o conhecimento de matemática não pertence a mim como professor. Sim, ele pertence. E é isso que eu faço. Eu gosto de ensinar para o meu aluno matemática. Percebe? Então, quando você perceber, professor, professora, que isso está acontecendo com você, você vai se sentir mais valorizado. Porque com o médico é a mesma coisa. Vai dizer que a medicina não pertence ao médico? O conhecimento médico não pertence a ele? Claro que pertence. Claro que pertence. E outra, nós somos professores. Assim como o médico é doutor, o professor é professor. Então eu sou professor Augusto. Você é professora A, o professora B, o professor A, o professor B. E nós temos uma qualificação além. Eu sou professor Augusto de matemática. Você é a professora de história. Você é o professor de educação física. Você é o professor de português. Carregue isso com você. Não deixe que digam para você que você não é. Você é sim. Começa por aí, tá? Tem outras questões para valorizar, então assim, para mudar dentro da escola, né? Eu tô fugindo da pergunta do João Vitor, mas já voltando. Para mudar na escola, a questão dos horários é importante, então o horário tem que ser feito para que dê compatibilização para todos os professores darem as suas aulas, tá? Mas tem que ter professor de projeto nas escolas. Né? Porque se a gente é um professor, se nós somos professores por horas, né, fica difícil a contratação para projetos, mas há previsão na legislação estadual para a contratação de professores por projetos. Então isso é tranquilo de fazer. Há previsão de acordo com cada Secretaria Municipal de Educação para essa contratação de professores por projetos. Então não é que não dá para fazer, dá. Agora é óbvio, você professor, você professora, você família, aluno, aluna, você tem que ter um representante seu na Assembleia Legislativa. E é por isso que estamos aqui como pré-candidatos. Obrigada, professor Augusto, por ter respondido a minha pergunta. Agora eu vou fazer outra para você pensando na sua candidatura. Quais são as suas esperanças para o futuro? Obrigado, professor Michele, por mais essa pergunta, uma oportunidade ímpar em responder sobre um tema que precisamos colocar em pauta, que é o futuro. As minhas esperanças para o futuro, elas são esperanças no ser humano, tá? Então, como aqui eu vou falar de modo mais amplo, tá? Como educador, eu acredito que o ser humano progride, mas ele necessariamente progride por aprendizado. Ele progride por um processo educativo. Todo processo educativo, ele é um processo de inclusão na cultura. Então, de modo amplo, ele é um processo na cultura, tá? Eu gosto muito de um filósofo chamado Immanuel Kant, tá? Do iluminismo lá de trás. E ele diz que a educação, a boa educação, é a nossa segunda natureza, tá? Porque a primeira natureza é a natureza do corpo, a natureza biológica, né? E quanto mais o ser humano se educa, mais ele progride, mais ele avança rumo à perfeição.
E é nisso que eu tenho a maior esperança quando me coloco como educador. Eu acredito que o ser humano evolui, mas ele só evolui com educação. Tá? Esse seria o primeiro ponto. Um segundo ponto para te responder seria de que eu acredito nos jovens, então eu acredito em você. Para mim, como professor, é um orgulho muito grande ver o seu sucesso, primeiro, bem encaminhada, após toda uma etapa educativa lá atrás no assentamento Bela Vista. E se eu me emocionar, por favor, me desculpe. Só que tem um porém. Você tem um sucesso como professora, então isso para mim é muito mais importante. É um resultado de uma esperança que tinha lá atrás. Então, por exemplo, quando estávamos em processo de ensino-aprendizagem institucional na escola, né? Tínhamos a esperança de vê-la bem formada, com as palavras, lá desejamos tudo de bom, uma etapa cumprida e tudo mais, e hoje em dia, né, nós aqui pudemos nos encontrar novamente, e você, professora, você bem orientada, você esclarecida, você também tem a sua esperança. Sua esperança também para mim é importante. A sua é de todos os ex-alunos. Então, uma segunda esperança para mim seria essa. A terceira esperança, por exemplo, seria na política. Nós precisamos falar com mais seriedade sobre política. É na política que nós podemos fazer a história, nós podemos construir a nossa história, nós podemos melhorar o nosso mundo, nós podemos sonhar. Então, lá atrás, um sonho que às vezes pode parecer pequeno, juntos na política, ele cresce. Porque na política não são só os candidatos que se elegem, são os movimentos que vêm por trás dele. Porque nós somos um, mas atrás vem muitos. E eu acho que é isso. Então, professor, vou fazer uma pergunta para o senhor e para mim eu acho que essa pergunta é maravilhosa. Eu queria saber se tem como, professor, a gente ter uma aprendizagem melhor do que a gente tem hoje. Grande João Vitor, obrigado por sua pergunta. Sim, tem como a gente ter uma aprendizagem melhor do que nós temos hoje. Passa porque já comentamos, né? Valorização dos professores, valorização e uma efetiva crença nos alunos, no que eles têm para contribuir em relação à organização da escola e tudo mais, né? Isso tem que acontecer. Só que você me fez pensar no que a gente precisa avançar para o que se diz uma escola do futuro, porque a escola ela reflete a sua época, né? Por mais que nós estejamos numa organização tradicional, vamos colocar assim, mas uma escola traduz a sua época, né? E por quê? Porque ela é constituída de pessoas e as pessoas vivem na sua época. A nossa escola atual, ela tem uma boa aprendizagem. O que falta para essa escola atual é ela se organizar de modo diferente. Como que nós aprendemos? A discussão talvez seja nesse ponto. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos primeiro pelo exemplo. Então, você vê uma pessoa fazendo algo, você automaticamente aprende esse algo e aí vai aprimorando esse algo. Esse tipo de aprendizagem é uma aprendizagem antiga, uma aprendizagem por imitação, é uma aprendizagem que acontece até antes das escolas, né? Quando um filho vê o pai consertando o motor do carro, ele está aprendendo como que é. Né? Ele pode desenvolver essa habilidade e ele, no final, ele vai ser como o pai. Então, é uma aprendizagem que acontece, vamos dizer assim, espontaneamente.
Nas escolas, a aprendizagem é institucionalizada, ou seja, ela é uma aprendizagem focada para algo. E aí é a discussão, porque nós também na escola ensinamos, nós professores também ensinamos pelo exemplo. Muito do que você aprende de matemática é o que você vê e é o que eu falo, que nós professores falamos. Muito do que você aprende em educação física é o que você vê, o que você exercita. Por exemplo, muito do que você aprende em arte é o que você compreende, que você interpreta, o que você faz. Então, isso pelo exemplo ainda acontece na escola, mas aí tem um propósito. E o propósito na escola, ele é, primeiro, o desenvolvimento da cidadania e o progresso do seu andamento, o progresso nas escolas, né? no sistema escolar. Seu progresso com sucesso no sistema escolar. Esses são os dois propósitos. O primeiro propósito, o exercício da cidadania, ele está relacionado a como que você vai viver, o que você traz, como que você se porta, exercício de direitos e deveres, cumprimento de regras e combinados e tudo mais. Tá? Então ele é mais assim prático, né? Do dia a dia, do exemplo, só que ele também é democrático. Então ele precisa ser mais dialogado em sala de aula, mais dialogado na escola. A participação dos alunos no Grêmio Estudantil precisa ser mais valorizada, e isso é nos conselhos de escola, a participação da comunidade, dos pais e mães, nos conselhos de escola precisa ser mais valorizada, e isso é o que contribui para o nosso aprendizado, para o exercício da cidadania. Tá? Não só você colocar o conteúdo na perspectiva da cidadania, porque aí você reduz muito o que o conteúdo tem a oferecer para o aluno. Então, assim, uma coisa é a gente estudar matemática pelo que ela tem de belo, pelo que ela pode contribuir para o nosso aprendizado, para o nosso raciocínio, né? O desenvolvimento de toda a matemática, a sua história. É muito bacana poder estudar isso daí. Mas se eu reduzir o exercício da cidadania imediata, eu vou ter que trabalhar apenas com números naturais, com tabelas e gráficos, estatística básica. Isso é muito básico, a gente tem que aprofundar mais. Mas esse aprofundamento, é óbvio, ele vai ter que entrar no segundo objetivo da educação das escolas, que é o desenvolvimento com progresso no sistema escolar. E ainda é o que acontece na realidade do nosso país, e no nosso estado não é diferente. A gente precisa garantir boas notas, a gente precisa garantir um aprendizado que se reflita nas provas, que se reflita no nosso caderno, que a gente abra o caderno e olhe e fala, pô, isso aqui eu sei, pô, isso aqui é da hora. Isso aqui também ajuda a gente a prestar um bom vestibular lá na frente, ter uma perspectiva de entrar em escolas técnicas, institutos federais, ter uma perspectiva de entrar no ensino médio e, a partir do ensino médio, pensar numa faculdade. Quem sabe você não quer ser professor de matemática? Não sei, é com você. Mas você pode, o que quer que você queira ser, não estou querendo induzir. É que nós, professores, pensamos muito no futuro de vocês, mas eu não quero induzir. Mas você pode ser um astrônomo, você pode ser um médico, você pode ser um bombeiro, você pode ser um oficial da Polícia Militar, por exemplo, com muito orgulho. O meu primo é oficial da Polícia Militar, ele fez o Barro Branco lá em São Paulo. Nossa, maior orgulho dele, meu primo Rony, um abraço. Coronel Rony, desculpa, né? Temos que ser exatos nesse momento, né? Ele foi da rota, é muito bacana lembrar isso, mas ele teve que fazer um curso específico na Academia do Barro Branco. Então, veja, e para ele entrar, o sucesso que ele precisou ter no seu desempenho escolar foi fundamental. Então, esse sucesso, esse desempenho é que também precisa ser recuperado e que na escola tradicional antiga era mais valorizado e hoje a gente está meio que deixando de lado, né? Não pode. A gente precisa retomar isso daí, sabe? Sabe aquela história de passar sem aprender? Isso aí é meio complicado. Sabe aquela história de fazer a prova de qualquer jeito? Isso é complicado.
Sabe aquela história de você, professor, do jeito que ele falar tá bom. É complicado, não deixa isso aí acontecer. Mas aquele aluno faz bagunça e passa de ano, ou aquele aluno estuda demais e não consegue. Olha, a gente precisa discutir isso com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque é o nosso aprendizado que está em jogo. Tanto de vocês como de nós professores. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, como eu estou falando do aprendizado seu, né? É importante você garantir suas boas notas, garantir que na sua sala de aula você vai ter um ambiente organizado, cobrar isso do seu professor, cobrar isso dos seus colegas, cobrar isso da organização da escola, cobrar dos governantes, organização, seriedade, disciplina. E aí isso reflete-se também no sucesso do seu desempenho, né? No seu desempenho com sucesso. E a escola do futuro, ela praticamente já chegou. Nessa escola, realmente nós teremos novas aprendizagens. É possível que tenhamos novas perspectivas de novas profissões. Mas, se não houver disciplina, se não houver valorização do que vocês precisam dizer, né, que querem dizer para nós, se não houver valorização dos professores, se não houver organização nesses dois pontos que conversamos, exercício da cidadania, progressão com sucesso, né, com aprendizado, não vai adiantar de nada colocar um monte de tecnologia na escola, isso não vira, não vira. E tem mais um porém que eu esqueci, quando a gente vai para o ensino médio, também tem a preparação para o trabalho. Há necessidade de que a educação básica se volte cada vez mais para as novas profissões e um ensino profissionalizante mais efetivo. Nós temos experiências muito bacanas em relação aos institutos federais, em relação ao Centro Paula Souza aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Podem ser feitas parcerias, né, com outras instituições. Né? O próprio Sistema S, né, o SESI, Senai, o Senac, onde pudermos trabalhar matemática financeira, estatística, finanças. Então, tem outras coisas que podem ser trabalhadas nessa escola do futuro que praticamente já chegou. Mas, em essência, ela tem que ter seriedade e disciplina. E é isso. Meu caro João Vitor, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Para você, o que precisa ter numa escola top? Então, professor, para mim, uma escola top é aquela que tem os professores que sempre te ajudam quando você precisa e te dá a melhor educação que você já tem. E também é aquelas que você sai aprendendo tudo que você não tinha sabedoria. Que no futuro você lembra e fala, olha, poxa, aquele professor me ajudou a ser quem eu sou hoje. Que boas recordações você tem das escolas por onde você passou? Bom, professor, muito importante a sua pergunta, então eu vou respondê-la pensando na primeira escola que eu estudei até a conclusão do ensino fundamental, que foi Hermínio Pagotto, no assentamento Bela Vista. Eu tenho uma paixão por aquela escola e tenho boas referências de professores que eu carrego comigo no meu coração até hoje. A infraestrutura daquela escola era perfeita, materiais didáticos, o ensino era diferenciado e uma coisa que acontecia, que eu senti muita falta quando eu fui para a escola estadual, foi a acolhida, que era um momento que a gente chegava todo alvoroçado das nossas casas. Então era aquele momento que a gente sentia-se acolhido pelos professores, pela gestão. Era um momento que cantávamos músicas, que também fazíamos o canto do hino nacional na segunda-feira, tinha os comunicados, então a gente já entrava para a sala mais calmo, mais aliviado, tanto que às vezes quando não tinha, que por algum momento os professores chegavam atrasados por conta do transporte, então a gente já sentia uma diferença no andamento do processo do ensino e aprendizagem. Então é uma coisa que eu encaro como muito importante e senti muita falta quando eu fui para a escola estadual, o Victor Lacorte.
A infraestrutura da escola era muito diferente, era grades para todos os lados, a cor, não tinha um ambiente muito arborizado como tinha na escola do campo, e principalmente também a acolhida. A gente chegava e já subia direto para a sala, então foi uma coisa que eu senti bastante, e eu acho que é uma proposta muito importante também para se implantar nas escolas, para fazer esse acolhimento e essa recepção dos alunos. Então, essa é a minha resposta para você.